Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em Gênesis 14. Um capítulo com muita coisa acontecendo: guerra, resgates, encontros bem marcantes. Exato, a gente se baseou em algumas pregações e comentários bíblicos para tentar entender melhor essa história. A ideia é desvendar a primeira guerra que a Bíblia registra, né? E o resgate de Ló por Abrão. E principalmente esses encontros com dois reis tão diferentes. Melquisedeque, essa figura enigmática, e o rei de Sodoma. Tem muita camada aí para a gente analisar. E fica a pergunta, né? Como é que Abrão, que a gente conhece como o patriarca da fé, de repente vira um comandante militar assim, tão eficiente? E quem era esse Melquisedeque? Pois é, vamos tentar entender isso. Bom, tudo começa com uma rebelião, certo? Isso, 5 reis cananeus, incluindo Sodoma e Gomorra, se cansam de servir a Quedorlaomer e seus aliados lá do Oriente. 12 anos pagando tributo. Aí eles se rebelam. E a resposta vem com força total. Vem mesmo. Uma campanha militar organizada pelos reis orientais. É a primeira guerra que a gente vê descrita na Bíblia, né? E é bom notar como as fontes apontam que não eram impérios gigantescos como a gente pensa depois, né? Eram mais tipo coalizões de cidades-estado. Perfeito. Bem típico da Idade do Bronze ali na região. E esses invasores, eles vêm com tudo. Passam pela Transjordânia, sul da Palestina. Isso, derrotando outros povos no caminho, como Refaíns, Uzins. Mostrando que eram poderosos mesmo. Exatamente. Aí eles enfrentam os reis rebeldes no Vale de Sidim e a coisa complica para os cananeus. Dizem que alguns caíram até nos poços de betume, né? Uma derrota feia. Foi, e no meio dessa confusão toda, quem é levado cativo? Ló. Ló. A escolha dele de morar perto de Sodoma acabou colocando ele bem no meio do perigo. Pois é, ele e a família perdem tudo. É um contraste interessante, né? Abrão vivia perto dos altares que construía, Ló escolheu a vizinhança de Sodoma. Mesmo sendo chamado de justo, lá em 2 Pedro, ele sofreu por causa dessa associação, dessa proximidade com o mundo, digamos assim. Uma consequência direta. E aí entra Abrão, que aqui pela primeira vez é chamado o hebreu. E ele não pensa 2 vezes, né? Fica sabendo que o parente dele chamam de irmão, para mostrar proximidade, foi capturado. E ele age. Junta 318 homens, homens treinados nascidos na casa dele, de confiança. E ainda chama os aliados amorreus, Aneres, Cole e Manri. É uma reviravolta impressionante. Um pastor, de repente, liderando uma operação militar. As fontes até discutem, né? Foi só fé ou tinha estratégia ali? Boa pergunta. Parece que foi uma combinação, sabe? Ele persegue os inimigos por tipo uns 240 quilômetros, até Dan. Uau! Uma distância considerável. E lá ele não vai de qualquer jeito, ele divide as tropas, ataca de noite, tática militar mesmo. E consegue uma vitória improvável contra um exército que vinha vencendo todo mundo. E ainda persegue os que sobraram. Sim, até roubar. A gente vê a mão de Deus nisso, claro, cumprindo as promessas. Mas através da ação de Abrão, fé ativa, usando os meios que tinha. Estratégia, alianças, coragem. E a lealdade a Ló, né? Mesmo depois de terem se separado antes. Exato, superando qualquer atrito. Aí, na volta, vitorioso, ele encontra essas duas figuras. Primeiro, o rei de Sodoma. Mas também, ou talvez um pouco antes, né? Aparece Melquisedeque. Ah, Melquisedeque, que figura. Rei de Salém, que a gente entende como uma futura Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ele traz pão e vinho para Abrão, um gesto de refrigério, de hospitalidade. E o mais incrível, que as fontes destacam muito, é que o texto não dá a genealogia dele. Nada de pai, mãe, descendência registrada ali. Algo super importante naquela cultura, né? A linhagem era tudo. Exatamente. E essa ausência é usada séculos depois, lá em Hebreus, como um tipo de Cristo, né? Sacerdote eterno. Ele abençoa Abrão, e o maior abençoa o menor. E Abrão reconhece essa autoridade espiritual. Ele dá o dízimo de tudo que recuperou. Isso, um reconhecimento de que Melquisedeque servia ao mesmo Deus Altíssimo, e uma forma de gratidão pela vitória que Deus deu. Agora, compara isso com a chegada do rei de Sodoma. Que contraste, né? O rei de Sodoma chega e, bom, ele não agradece, não fala da libertação do povo dele. Ele vai direto ao ponto. Me dá o pessoal e fica com os bens. Uma proposta bem pragmática, materialista. Totalmente transacional. E a resposta de Abrão é forte. Ele recusa na hora, recusa tudo. Faz até um juramento a
El Elyon, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele diz: não vou pegar nada seu, nem um fio, nem uma correia de sandália. E ele explica o motivo, né? Para você nunca dizer que foi você quem me enriqueceu. Exatamente. Ele está protegendo a reputação de Deus e a própria integridade. Deixando claro que a prosperidade dele vem de Deus, não de acordos com Sodoma. Claro, ele garante a parte dos aliados dele, mas para ele mesmo nada. Essa escolha mostra tudo sobre a confiança de Abrão. É total em Deus. Integridade acima do lucro fácil, especialmente vindo de uma fonte como Sodoma. E interessante ver o dízimo aí, né? Um ato voluntário, de gratidão, bem antes da lei mosaica. Sim, como expressão de fé mesmo. Essa recusa de Abrão faz a gente pensar, né? Até que ponto a gente segura os nossos princípios quando aparece um ganho fácil, mas complicado. Com certeza. Então, o que fica dessa análise, acho, é essa complexidade de Abrão. Fé e ação, coragem, lealdade, integridade. Tudo junto. A soberania de Deus agindo por trás das guerras humanas. A figura misteriosa e profética de Melquisedeque. E o contraste gritante entre a fé que se separa do mal, como a de Abrão, e a imprudência de Ló que se comprometeu com ele. E para a gente refletir, essa decisão do Abrão de abrir mão da riqueza para proteger a honra de Deus e a sua, mostra uma convicção enorme. No nosso mundo que valoriza tanto o resultado, o ganho material, que peso a gente dá de verdade a esses princípios, honra, confiança em Deus, integridade nas nossas escolhas?